Se você quer entender o que está moldando o futuro da arquitetura, do design e do mercado imobiliário, esse episódio é para você. Hoje a gente está direto da Mostra Elite Design, um dos eventos mais relevantes do setor, reunindo profissionais e fornecedores que não apenas acompanham tendência, mas criam elas. Sou Giovanna Facchinelli, designer de interiores e atuo também no setor imobiliário. E ao meu lado, William Pilate, empreendedor do setor de imóveis, móveis e tecnologia. E esse é o podcast Construção em Alta. Já aproveita e nos segue no Instagram, YouTube, Spotify e TikTok. Hoje a gente recebe, diretamente aqui da Mostra Elite Design, a Anne, que é arquiteta e design, e o Ilo, diretor da Ieba Refrigerantes. Para a gente começar, Ilo, conta um pouquinho para a gente quem é o Ilo e quem é a Ieba. Já pode fazer. Já pode abrir, primeiro acho que é... O Will é um advogado. E a Hierba é um produto de 12 anos de tentativa e erro de uma plantação de erva mate. Que iniciou lá em 2014. Aí achei que era uma cultura mais fácil. E aí, com os insucessos, a gente foi desenvolvendo pesquisa. Outro jeito de produzir. E em 2019, uma seca potente, nós mudamos tudo aí, nós passamos a irrigar. Nós temos provavelmente a única fazenda comercial de erva mate irrigada pé a pé do mundo. É a única fazenda de erva mate mecanizada no Brasil. E aí, com pesquisa, com mais uma meia dúzia de malucos, nós desenvolvemos uma outra forma de processar a erva mate. E aí nós resolvemos que ia tirar ela da cuia. E aí começamos a testar insumos e um dos insumos virou o refrigerante, que a marca Ervais Futuro, porque ela é o nome da fazenda, e Yerba Mate é a logomarca, né, mas não é passível de registro. E então o Yerba Mate é o primeiro produto dessa novo jeito de produzir erva mate. O início do processo de vocês era a produção de erva mate tradicional. Era para ser ou já iniciou para ser algo diferente? Vamos lá. O nome Ervais Futuro é a fúria que não dava no presente. Quando iniciou, eu sou na minha família, por parte de mãe, de Espumoso. Eram 8 irmãos, minha mãe faleceu, então eu herdei uma área muito pequena. E é uma área de soja. A gente removeu a soja, porque não era sustentável, e fui para a erva mate, que aí era acho que a primeira vez que eu falei que ia produzir erva mate na vida eu tinha 17 anos. Mas quando ela iniciou era para vender erva mate para chimarrão, não para processar, porque nós não tínhamos nem ideia de ter uma indústria. E me disseram que era uma cultura fácil, o que foi bom, porque senão não tinha iniciado. Dificílimo. E isso nós vemos tão difícil que a gente foi agregando cada vez mais tecnologia. Hoje nós agregamos pesquisa na fazenda, hoje nós temos pesquisa com a Embrapa, Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade de Santa Maria, com 2 multinacionais de fertilizantes. E a cultura da erva mate no Rio Grande do Sul, no Brasil, não pode usar veneno, né? A gente só tem Então é bem desafiador. E disso aí a gente evolui. O custo ficou, a gente tentou ver coisas, outras finalidades que a erva mate já tem, cosméticos. E nós fomos visitar fazendas de camélia sinense. E daí talvez venha a principal inspiração do jeito que a gente produz erva mate hoje. E daí nós passamos a tentativa e erro
muita tentativa, muito erro, meio de processar a erva mate na forma. E aí nós chegamos a um processo que a gente usa a erva mate, a nossa folha tem entre 5 e 100 dias no máximo, enquanto a erva mate tradicional tem no mínimo 18 meses. Nós temos um processo de secagem absolutamente sem fogo, não tem nem perto. Então nós temos testes e só que isso aqui é o primeiro produto que veio. E nós estamos lançando isso aqui daqui 60 dias, tá? Isso aqui é uma coisa que vai impressionar, porque a gente consegue fazer uma extração de chá no tempo de um café expresso, de infusão. Mas também a gente está pagando um pênalti, né? De ter tudo novo, né? Então a gente tem que criar mercados novos. Menos esse. Esse não, esse é o mercado, talvez o maior mercado do mundo hoje seja de refrigerante. Isso aqui não tem todas as virtudes de ser uma bebida natural, a cor é natural, o aroma é natural. Esse aqui tem água edulcorante, aquele tem água e açúcar e vitamina C de conservante. Vitamina C, quase todo mundo usa vitamina C como conservante. E aí uma das surpresas, né, a erva mate nessa fase da vida ela é adocicada, as infusões são adocicadas. Hoje talvez a gente não tenha, porque eu não tenho a máquina Nespresso aqui. É surpreendentemente adocicado. Tanto é que o refrigerante com açúcar tem 40% menos que açúcar. Tem 90 calorias só nessa lá. Na outra... E aí, o sabor ficou agradável, agradeço ao químico. Que ele é bem suave, né? É totalmente novo, né? Então, nós temos a vantagem de ser totalmente novo. Todo mundo que prova quer tomar, todo mundo que prova quer levar para algum lugar diferente. Então, nós já estamos fora do Brasil. E aí ficou muito bom. Não ficou com. E agora tem que dizer para as pessoas que não tomam erva mate, não, porque provem, porque ele é surpreendente. E hoje o produto que vocês têm de venda é o refrigerante. A erva do chimarrão tradicional vocês não têm, não vendem. Nem vamos produzir. Nós estamos. O matcha, o famoso matcha, é um produto que acabou no mundo, né? Não tem mais. E o mercado está buscando outras coisas verdes parecidas, porque quando não for ritualístico. E a gente já chegou no mesmo aroma e sabor. A Camellia sinensis e a erva mate nessa fase tem muita coisa parecida. A gente não conseguiu chegar ainda no pó, que é a gramatura acima de 400 mesh. Mas a gente está importando máquina para isso. Esse produto já foi para a Coreia para teste. E a hora que a gente está indo de novo, aí agora já é o refrigerante. Então a gente está. Isso tem um pouco de sorte, né? Porque precisa substituir o insumo. A Europa passou a consumir muito o matcha, nós também. E o matcha que a gente está consumindo de massa já não é mais o matcha, porque a gente está consumindo pó grosso. Mas também. E aí tem a folha de infusão, e aí depois nós temos a parte de insumo para cosméticos e medicamentos, eu não sei. E se confirmar uma publicação agora que talvez seja a única planta com a proteína com todos os aminoácidos essenciais, aí nós também temos o resíduo do refrigerante, que ainda não fica com a gente, tem 3 gramas de cafeína e entre 17 e 22 gramas de proteína. Então, nós temos muito a desenvolver a partir do que a gente já fez. Mas isso aqui ficou espetacular. Isso deu visibilidade, talvez, né? Sim. E tá galgando. Nós chegamos já... Brasília foi... Semana passada fechamos Brasília, nós já estamos... Pulamos Santa Catarina, nós estamos no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Brasília, Dubai, Portugal.
E aí depois tem mais 3 ou 4 países que eu não me lembro que levaram a amostra essa semana passada. Faz quanto tempo que saiu o produto? 1 ano. Dia 10 de maio fez 1 ano. E para quem quiser provar, quem são os teus clientes? Onde a gente encontra? Além daqui na mostra. São 400 e poucos pontos de venda já no Rio Grande do Sul. Tem algum em Santa Catarina, tem 2 pequenas redes de supermercado no Paraná. Mas assim, pode fazer mídia, posso dar nome. O mais fácil Claro, pode. que o pessoal. O Zafari, né? O Zafari deixou nós entrar com 40 dias, foi bem legal. Então, mas tem muito ponto de venda aí. Tanto no link, chama link do bio, como é que é? Na bio do Insta. A bio do Insta. E no site tem os pontos de venda. Legal. Já tem restaurantes, tem. E aí, só que esse é um produto de distribuição, né? Inferno de distribuição. É difícil. É difícil. Por mais que as pessoas gostem, o grande mercado tem que tirar alguém da prateleira. Não é, as prateleiras não são elásticas, né? Então Mas a gente está passo a passo, está expandindo as vendas e o mais importante, a gente tem recompra, né? Quem prova. Sim. E é surpreendente, né? É um produto que a maioria das pessoas está esperando pegar o amargo, por exemplo, que tem qualquer produto com mate tostado. Uhum. E esse aqui não tem, exatamente porque não é tostado. Daqui em agosto, quem for ao shopping Guatemi vai ter contato com as folhas inteiras, que é usado para infusão. É uma experiência que a gente não pôde trazer aqui. A folha ressuscita. Tu faz a infusão, com folhas com mais de 3 gramas de folha, tu pode pegar a folha na mão, ela vai ficar verde de novo, tu pode esticar a folha. É uma das experiências mais legais que tem do jeito de fazer esse insumo. Legal, muito bem. Anne, bem-vinda. Anne, conta pra gente um pouquinho também a tua história enquanto arquiteta, designer, prof. Então, a gente vai, né? Assim como a história do colega da Eva Mate, a gente vai, né, construindo uma história dentro do design de interiores, da arquitetura. Então, eu primeiro comecei com design de interiores, né? Eu fiz a faculdade de arquitetura, não consegui, e troquei para o design de interiores e não arrependo, porque eu acho que é onde eu consigo me conectar enquanto profissional. Depois que eu concluí a faculdade de arquitetura, em 2022 eu comecei a dar aula num curso de design de interiores, o que acaba assim auxiliando a gente fortalecer o nosso conhecimento, né? Porque a gente passar o conhecimento também significa testar aquilo que tu aprendeu, se realmente tem validação. Então isso é uma experiência muito positiva até hoje para mim, né? Consegui já trazer alguns alunos para visitar a mostra. Então isso acaba assim trazendo aquilo que a gente leva para a sala de aula, a gente mostrar aqui na mostra, né, para eles olharem, para ver aquilo que está acontecendo, né, nisso que a gente conversa numa sala de aula. Então isso também é uma experiência que a gente acaba participando, né, junto com os alunos, e acho que acaba contribuindo também, né, para que eles possam se transformar em futuros profissionais e quem sabe futuramente estarem aqui na mostra, né. Então é mais ou menos isso. E aí acabei que o ano passado eu vim para a mostra, tive uns desafios bastante complicados, mas a gente conseguiu aí atender, né, uma demanda dentro do mínimo que a gente conseguia em função da situação. E hoje, esse ano, eu acabei vindo para a mostra novamente, porém trazendo uma proposta um pouco diferente, desafiadora, né? Porque a gente projetar um dormitório infantil, que é o dormitório Florescer, requer também a gente pesquisar, a gente buscar referências, né? Porque a gente está numa atualidade onde as crianças precisam trazer experiências novas, né? Que possam contribuir para o seu desenvolvimento, né? Já que a tecnologia está aí, a gente precisa conviver com ela de forma equilibrada, né? Então, a proposta
que eu trouxe esse ano é para que a gente possa olhar, né, para dentro do nosso jeito de morar e principalmente nesse espaço que muitas vezes a gente pensa em aproveitamento e não em utilização, né? Em experiência para o usuário. Quem é o usuário? A criança. Então, eu quis trazer essa pequena discussão, assim, para quem conseguiu, né, captar a ideia, né, que é um espaço onde a utilização de alguns conceitos, como a neuroarquitetura e o design salutogênico, se unem para a gente poder, através das formas, das cores, dos elementos, né, que se complementam dentro da ambientação, a iluminação, que é fundamental, né, que a gente tem ambientes com boa iluminação, a gente pode andar pela mostra e vai ver também que quase todos os ambientes têm essa preocupação da luz, né, e a luz é que traz também uma experiência positiva para o usuário, então a gente também acabou utilizando isso lá no dormitório. E é uma experiência muito positiva, assim, quando a gente recebe, né, o feedback das pessoas que vão até ali, se conectam, até mesmo adultos, né, se conectam com aquele espaço, né, que acaba trazendo uma sensação de aconchego, de abraçar as pessoas, né, trazem memórias também, né, até porque tem itens da decoração que trazem memórias, né, e foi proposital isso, né. Então, para que a gente possa realmente assim rever essas questões, né, que são importantes quanto ao espaço que a criança precisa ter, não é só estímulo, né? Na verdade, a gente ouve às vezes as pessoas entrando ali, porque tem muito estímulo. Não, ela tem atividades que a criança pode, de forma autônoma, desenvolver no espaço, com o roupeiro adequado para o seu tamanho, com a bancada adequada para o seu tamanho, o espelho adequado para o seu tamanho, a cama adequada para o seu tamanho. Então, tudo está ao alcance dela utilizar o espaço, né? Então, isso é muito importante quando a gente pensa em, na verdade, trabalhar os sentimentos, né, o desenvolvimento e como a criança se enxerga dentro daquele espaço. Então, isso é muito importante, né? A gente trouxe também a metodologia montessoriana para essa questão dos móveis estarem, né? E se eu pudesse, né, falar uma frase que eu deixei aqui, uma colinha, né, que eu acho importante, citar e tem a ver com a metodologia Montessori, né? Então, a criança que tem liberdade e oportunidade de manipular e usar o seu ambiente de forma independente floresce em sua personalidade. Então, quando a criança consegue ter esse sentimento de pertencimento a esse espaço, a gente consegue ver reflexos muito diferentes do comportamento e desenvolvimento deste indivíduo, né? Através da sua segurança, né, da sua autonomia. Isso tudo vai ajudar a este pequenino se transformar num adulto muito mais independente, mais seguro, mais compromissado, mais criativo. Por quê? Porque ele sentiu, né, a situação de que aquele ambiente era Porque a gente feito para isso. vive, a gente vive no, ele, né? aquilo que tu falou, né? A gente vive no mundo digital, né? Uhum. E, bom, nós temos a nossa tem 2 anos. E como é difícil tu segurar esse. A Uhum. gente não Sim, dá, proteção da enfim, tecnologia. mas eles parece que eles nascem já sabendo. Então, tem que ser um ambiente muito bem pensado para que ela ache mais interessante o ambiente do que o celular, né? Exatamente. Por isso que quem vier visitar a mostra e entrar no dormitório vai ver que a gente trouxe ali um painel sensorial, a gente trouxe ali alguns elementos de interação da criança, brinquedos educativos, né? Então, tudo isso são formas de desenvolver indiretamente, né, habilidades da criança, né? A questão motora, sensorial, né? De raciocínio. Então, tudo isso com brinquedos que muitas vezes faz parte da nossa infância, né? Eu quis trazer alguns brinquedos para a gente poder ilustrar isso. Claro que hoje a gente tem aí empresas especializadas, né, que fazem essa busca por brinquedos que possam desenvolver habilidades, né,
manuais, né, da criança, e isso é importante, porque acaba trazendo um objeto, um brinquedo que acaba concorrendo com a nossa tela, e a gente Sim. precisa buscar esse recurso que vai ajudar. E não é dizer assim, a gente não vai usar a tela. Não, vai usar. Mas tu poder administrar isso vai contribuir muito mais positivamente para o desenvolvimento dessa criança. Olha, até um legal que tu colocaste, né? Pode Eu complementar. acredito Se tu quiser complementar, pode. Não, está ensinando e atuando muda tudo. Né? Uhum. Eu digo assim, muitas vezes a gente tinha, antigamente, eu vejo que era mais comum a pessoa que ensinava, mas ela não atuava. E hoje isso muda porque o dia a dia te mostra coisas que sentado lá não vai aprender. Então, acho que esse é um valor muito legal para passar, né? Ensinando, fazendo acontecer. E aí uma pergunta, quando tu vem para um projeto como esse, como é que tu trabalha? Tu trabalha com uma persona, tu define uma persona que tu vai atender? Ou tu criou um projeto que atende N pessoas, ou que atende um público... É um infantil? Sim, mas existe uma idade, existe vocês colocaram uma, vamos dizer assim, uma régua Sim. para conseguir destinar e criar o melhor projeto possível. Se Uhum. fosse numa residência, mudaria muito? Sim, ótima pergunta. Sim, quando foi me passada a questão ali do briefing do ambiente pela mostra, que seria um dormitório infantil para uma criança de 3 a 6 anos, né? Isso a amostra que passou. Isso a mostra me passou um briefing inicial, claro que eles não têm aquela, né, mas te dão uma sugestão para que Sim. a gente possa também contemplar vários ambientes Como vai? dentro da que é- Então, assim, eu fui buscar ali dentro daquele espaço, que antes a gente tinha, obviamente, um outro ambiente, né, anterior, e aí a gente fica com aquela, né, A visão lembrança. daquele ambiente. Então, vamos buscar, né? Mas, assim, dentro da minha pesquisa, em função da minha realidade, que eu vivo dentro de uma sala de aula, e da realidade que a gente tem hoje na nossa sociedade, com os adolescentes e crianças, eu quis trazer um dormitório que ele não tivesse gênero. Então, ele é um dormitório agênero, tá? Isso está na descrição das ideias e conceitos do quarto. Por isso que você não vai ver lá rosinha nem azulzinho, né? Você vai ver cores que elas foram pensadas em trazer estímulos positivos para qualquer criança que vai utilizar o espaço. Tá? Porque a gente precisa deixar que a criança se desenvolva com as suas características individuais, porque cada um vai ter a sua, né? Sem fazer com que esse ambiente interfira na sua personalidade, na construção da sua personalidade. Então, o objetivo do projeto e o estudo, porque eu fui buscar esse estudo um pouquinho mais aprofundado dentro daquilo que eu já estudei um pouco, né, em função de estar dando aulas, a gente precisa trazer nessa complementação de conhecimento. Então, eu quis trazer algo que eu pudesse, assim, contemplar todas essas questões que eu acho fundamental, que não é só para a criança, mas para nós adultos também termos ambientes com mais qualidade, onde as pessoas possam ter o seu bem-estar, e que os espaços não sejam sobre ter, mas sobre ser. Então, é isso que eu quis trazer naquele espaço, né? Que, independente de todos os estímulos, objetos, cores, né? Texturas, né? Isso tudo está lá naquele ambiente para justamente colaborar com a construção da personalidade e dessa essência desse indivíduo que, neste período de 3 a 6 anos, está em pleno desenvolvimento. E quando, agora não falando somente do ambiente aqui, né? Uhum. Mas como trabalha a tendência? Então, porque a gente vê na feira, na mostra, que tem muita tendência. Isso vai ser usado, isso que não vai. Como tu trabalha a tendência do dia a dia com a tendência de uma amostra? Como aplicar a tendência para o cliente, né? Muitas vezes o cliente daqui a pouco diz E ainda ser funcional, né? eu gostaria de colocar tal pedra, eu gostaria disso, eu gostaria de uma parede inteira verde. Será que casa? Será que não casa? Como é que tu trabalha nessa questão das tendências para o teu cliente final? Então, eu tento administrar isso, tá? Porque eu sou a profissional que eu explico para o meu aluno que a gente, antes da gente pensar na tendência, a gente precisa pensar no usuário, no nosso cliente.
Por quê? Porque nem sempre o nosso cliente vai se adequar à tendência, né? Eu acho que a gente tem que assim, respeitar, porque a tendência envolve disponibilidade do produto no mercado, né? Coisas que a gente está usando. Eu acho que hoje todo mundo se preocupa muito em transformar os ambientes em ambientes acolhedores, ambientes que tenham aí os conceitos de neuroarquitetura, biofilia, enfim, todos esses conceitos que são importantes, eu acho, e que acabam contribuindo para o bem-estar do usuário. Mas eu acho que a gente precisa, enquanto profissional, ter muito critério na hora da gente utilizar a tendência num projeto. Porque eu acho que talvez nem todos os nossos clientes estejam preparados para essa tendência ou estejam ali prontos para receber essa novidade ou para mudanças tão radicais. Então, a gente às vezes precisa ser ponderado ao ponto de saber definir tendências, às vezes, que vão caber dentro do perfil do nosso cliente. Aproveitando o gancho de tendência, enfim, e novidade, Ilo. Vocês lançaram um produto que é totalmente inovador. Claro, o refrigerante já existe, né? Mas, enfim, a base dele é algo inovador. Teve algum momento, assim, que vocês pensaram, meu Deus, será que a gente está no caminho certo? Todos os dias. Será que nós Quantas estamos, vezes? será que nós estamos no caminho Penso certo? nisso sempre, né? Toda vez. Ou algum momento que te marcou, assim? Assim, a gente vai saber, nós estamos no processo, certo? O caminho certo, quem vai dizer é a história. A história está sendo feita no presente, mas a gente só sabe se vai ser história. As pessoas, nós acreditamos que estamos num processo certo, doloroso. Olha assim, tu olha um produto, né? Tem muito tempo atrás dele. É arriscado porque é totalmente novo e é tão novo que eu não me lembro de uma bebida com sabor novo desde o Red Bull há 30 anos atrás, que não tinha parâmetro. E aqui nós não temos suco de fruta, nós não temos mate tostado, que é tudo que a gente toma de erva mate hoje é mate tostado. Nós temos uma folha de erva mate simplesmente desidratada como insumo. Uau! Então, assim, acho que estamos no caminho certo. Certeza o tempo vai dizer. E vocês estão, enfim, como patrocinadores da mostra, porque vocês aparecem em todos os podcasts. Qual a importância que tu vê em estar aparecendo num ambiente assim? Eu acho que eu já disse que a distribuição, né? Primeiro, nos deixarem estar num ambiente como esse, não é estar, nos deixarem estar já é uma honra para nós, porque nós estamos aqui num ambiente de inovação. Ainda que não seja inovação gastronômica, é inovação pura. Então, a gente, nos terem permitido estar, ou nos achar alinhado com inovação, isso faz nos achar que o processo está no caminho. Então, é gratificante. Né? É muito gratificante. E saber que ainda a maioria das pessoas gosta é bem legal, né, para falar em Porto Alegrense. Esse é um projeto de quanto tempo até hoje? O refrigerante ou o projeto da erva mate? O projeto da erva mate eu tenho 5,5, 17 menos 5,5 dá 38 anos. Assim, eu tenho o refrigerante, aí depois o plantio da erva mate é mais novo, tem 12 anos. Então, tem uma ideia, ter as condições prévias para poder fazer. E o refrigerante tem uma inspiração numa viagem que eu estou em um país exterior, estou lá com a minha filha e uma amiga dela, e a amiga dela gosta de entrar em supermercado. Nós entramos numa rede de supermercado
estava lá o Guaraná Antártica. E estava lá um refrigerante de erva mate feito por um suíço argentino. Até aquele dia seria a coisa mais agradável de erva mate que tinha, pela situação, né? E aí eu mantenho uma conversa com eles sobre fornecimento, distribuição. Eles fecharam. Eu volto para o Brasil e disse, vou fazer um refrigerante de erva mate. Como eu disse, sou advogado, né? Isso aqui era uma... Esse é o hobby. Tá ficando grande demais, né? Mas, e aí eu digo, bah, tem aquilo lá como ideia. Minha filha foi buscar 8, 9 latinhas, mas a gente aborta, porque tirando lá, o ambiente faz a experiência, né? Quando a gente gosta muito de um lugar, não volta para lá. Tem afeto. Quando eu provei a bebida aqui, não era o que eu tinha bebido lá. O que foi o que eles botamos de lado, e aí nós passamos a desenvolver com o insumo que a gente tinha aqui. Até o insumo de lá era diferente do que eu tinha aqui. Então, só que esse foi muito rápido. Isso foi em outubro, e maio nós estávamos com o produto. E a ideia, assim, esse produto é envasado pela Lenza, que é de anta gorda, e a ideia nossa sempre foi produzir raw material, insumos. Então a ideia vem para a gente fazer 100 mil latas para dar de presente, para mostrar a versatilidade da folha do produto que eu tinha, que nós, né, nós somos um monte de pessoas envolvidas nisso, cada vez mais na fazenda. Ele disse, não, nós vamos engarrafar e botar marca. Então, não foi, tem muito de acaso nisso, tá? Então não foi, isso era para ser uma amostra grátis para 100 mil pessoas, ou para 50 mil pessoas. E virou um produto. Fala que esse projeto tem várias pessoas, são todos, é uma operação nacional. Ou é uma operação já que ela está assim, com investimentos? O investimento, por enquanto, é meu e dos sócios que eu tenho em São Paulo. Nacional, né? Não tem. Um funcionário do banco disse que eu vou vender, porque precisa muita grana para tocar. A operação da refrigerante, não outra. Mas o que eu tenho muito é que é o seguinte, nós temos duas... eu sou advogado, então começou a não dar certo, eu fui buscando pessoas. Então no projeto hoje nós temos duas doutoras pesquisadoras formadas pela Embrapa, em engenharia florestal. Que são sócios daí. Tudo, eu não tinha dinheiro. Eu só tinha dinheiro para. Então, tudo foi, vou botando e vou ficando. Então, hoje, aí tem um engenheiro mecânico, que é gênio, que ele tinha lá para me dizer que se a irrigação que tinha me proposto funcionava. Ele disse, não, estoura com 40 metros. Eu digo, faça? Eu não sei, digo, faça. E assim a gente foi envolvendo pessoas. E por fim, depois já com o processo já mais adiantado, o sócio de São Paulo aportou o que hoje a gente precisa, porque nós estamos montando uma indústria totalmente nova, totalmente desenhada por desses malucos, ou seja, um processo que não existe no mundo, que aportou capital. Mas nós trabalhamos junto há 26 anos. Então, nós começamos. Então, o que eu digo, tem bastante pessoas envolvidas, muita gente que aposta do Portugal. Portugal, nós fizemos uma reunião de vídeo, o cara importou e agora eu fui para lá 2 vezes e ele comprou a ideia. A companhia Zafari, com todas as dificuldades, com 35, 40 dias, o produto tinha 40 dias de vida, o Zafari deixou botar na prateleira. Obviamente gostaram. Então tem muita gente envolvida. E não tem, talvez a única coisa que seja minha foi a ideia lá no início de pegar uma propriedade muito pequena, que é só de andar, e botar erva mate. Aí depois as contingências, muitas, vão levando ao próximo passo.
E aí tem encontrado um monte de gente que cria inovação. Certo? Todas as pessoas que se envolveram no projeto desde o início, muito cedo a gente decidiu que queria fazer erva mate diferente. Não. Anne, qual que é a importância para ti de estar numa mostra? Eu acho que tem várias questões aí, né? Uma que a gente amplia as nossas relações, fizemos novos contatos, né? O network que a gente fala, né? Não só com os colegas que estão na mostra, mas com as empresas que nem sempre fazem parte só do meu ambiente, mas as empresas que participam, que movimentam, que fazem a mostra, né, também acontecer. E isso é positivo porque a gente vai abrindo também, né, esse leque de novos parceiros, né? E eu acho que isso é muito importante para que a gente possa estar aí, né? Como assim como a erva mate, lá o refrigerante tem os seus objetivos, a gente enquanto profissional também tem os nossos objetivos, né? Que o nosso trabalho possa ter uma abrangência maior. E quando a gente participa de uma mostra, é óbvio que a visibilidade, as pessoas te conhecerem, né? As pessoas te procurarem, isso começa a aparecer. Eu já percebi isso já há algum tempinho, né, com a questão do dormitório, as pessoas que me chamaram, que me pediram, né, orientações via Instagram. Então, isso a gente já consegue fazer essa percepção positiva, e isso acaba também te trazendo motivação, confirmação de que tu está indo pelo caminho certo, né? Então, eu acho que é um ambiente assim que eu gosto muito de estar aqui, de participar, né, da mostra. E é uma honra, né, participar com tantos colegas maravilhosos que a gente tem, de ambientes incríveis que estão aí montados, né? Eu acho que tem coisas inovadoras, novas possibilidades da gente, né, como a gente diz assim, sair fora da caixa, buscar novas soluções para os espaços, né? E eu acho que isso também é uma inspiração para o nosso dia a dia, né? Estar dentro da mostra. Não. Mais do que ambientes, aqui a gente vê visão, estratégia e posicionamento. Obrigada, Eloiane, Obrigada. por terem aceito estar aqui com a gente. Quem quiser conhecer um pouco mais a Erva, Anne, Willo, quais os canais? A Anne tem lá o Insta, né? Vocês podem acessar. Deixa eu dizer que é Anne Becon, é Anne com 2 N's, Becon com 2 C's, underline, arquiteta e designer. Tudo junto, arquiteta, designer. A fazenda produz erva mate arroba Ervais do Futuro, e o refrigerante é arroba Yerba Mate Refri, Yerba Mate com os 2 T's. Bem, segue o @podcast Construção em Alta para acompanhar toda a cobertura da mostra, e também o @mostra Elite Design, @William Pilate e @Giovanna Fachinelli. Até o próximo episódio, mais conteúdo, mais bastidores e mais visão de mercado. Até lá!